vai cortar gastos, a gente vai reduzir ali, a gente vai fechar aqui, estrangular aqui. Uma coisa, como que você desenvolve assim? Uma coisa que é importante você entender sobre orçamento público é que gasto é uma coisa, investimento é outra coisa. Tá. Investimento é a coisa que dá retorno no longo prazo. Gasto é você pagar a conta do dia a dia. A gente quer cortar gasto para abrir espaço para investimento público. Porque o investimento público do Brasil é baixo. O gasto do Brasil é alto, né? Despesas correntes são altas. Agora, infraestrutura é uma piada que a gente gasta. Não é nem o suficiente para fazer a manutenção do que a gente tem. Ciência e tecnologia é uma piada que a gente gasta. Desenvolvimento em defesa é uma piada que a gente gasta. Então, só existe desenvolvimento com ajuste porque só existe espaço para investimento com ajuste. A gente está falando de fazer em 5 anos um ajuste de 1 trilhão e 100 bilhões de reais. 1 trilhão e 100 bilhões de reais, parte é pagamento de dívida para baixar juro, e juro baixo significa menos pessoas deixando dinheiro em título e mais pessoas abrindo empresa, mais pessoas investindo, gerando emprego, gerando renda, fazendo pesquisa da iniciativa privada, simplificação tributária. Hoje, estava conversando com o pessoal da Ambev, o número de advogados tributaristas que ele tem no departamento é maior do que de pesquisa. Com a nova reforma do tributo ali, resolveu isso daí. Não, resolver é uma palavra muito forte. Né? Vai resolver nos próximos anos. Porque ainda a transição não resolve porque, toda, assim, né? Vamos lá, o IVA é melhor do que o sistema anterior, não tem a menor dúvida. Só que o nosso IVA é um dos piores do mundo. Porque é um dos mais complexos, é um dos que mais tem exceção, é um dos que tem alíquota. Por que a nossa alíquota do IVA vai ser tão alta? É porque cobra-se muito imposto? Também. Mas também é porque teve muita exceção, né? O número de exceções faz a alíquota estar lá entre 28 e 29. Se não tivesse exceção, era 24, 25. Só um parênteses. Exceções como a do Joesley. Sério? O Joesley fez um lobby no Senado. Da Joesley, da Rede Globo, de veículos de comunicação. Tem vários. Desoneração que tá tirando... A nova forma de tributação é orientada de acordo com os desejos do Joesley? Em grande parte, sim. Toda a área de carne ali foi o lobby dele ali no Senado. Porque a reforma ela foi destruída no lobby que foi feito no Senado. A reforma começa bem na Câmara. A intenção era boa. Ela é destruída no Senado. Não só a intenção. O texto inicial era bom. O texto. Depois foi mudado. O Bernardo Apic, eu não sei ainda se ele tá como secretário. Que é o pai da reforma. Acho que ele saiu depois da reforma. Ele foi meu professor no mestrado. Eu me lembro muito bem como ele explicava que deveria ser um imposto, que é neutro, que é igual a todos, etc. E foi assim que nasceu, ao menos, a ideia da reforma tributária, que já vinha sendo discutido no governo Temer, foi sendo discutido por muito tempo, etc. Passou na Câmara, num primeiro momento, quem me corrija se estiver errado, até com esses princípios estabelecidos, e depois ela foi destruída no Senado. O Senado piorou bastante. O que criou todas essas exceções. Um outro ponto, tá? Distorce o princípio dela. Privilégios tributários estaduais acabam com o IVA. Agora, os federais, não. Então, por exemplo, tem 800, 900 bilhões de renúncias tributárias. Boa parte delas, né? Porque às vezes o Lindbergh, o PT tem o discurso de, olha, a gente tá dando 900, 800 bilhões pros mais ricos. Não é bem assim. É pro MEI. O principal gasto é MEI simples, né? É metade. Metade é o simples. Aí tem assistência social, dedução do IR. Então, tem várias coisas que não são privilégios setoriais. Agora, nós fizemos um mapeamento de que cerca de 200 bi aí sim é para privilégio setorial. É porque o que vai pro meio, o que vai pro simples, ele é pulverizado ali, né? Vários têm acesso. Sim. Agora o grosso ali é grande parte. Por exemplo, lá em Minas, você pegar a mineradora, de 2 mineradoras tem 80% da isenção fiscal do Estado. Vai pegar um exemplo bem... Na Zona Franca de Manaus, a renúncia da Honda é de 16 bi e 500 milhões. Caramba. 16 bi. Uma unidade de empresa. Entendeu? E sua ideia, então, é tirar todas essas isenções, assim? Não de uma vez, porque a gente tem que fazer transição pra tudo. É igual você vai acabar com a cota amanhã. Não, eu tenho que fazer uma transição. A transição eu vou reduzir as cotas e eu vou aumentar o investimento nosso na formação desse jovem que vai conseguir entrar na universidade. Tudo vai ter que impor uma transição. O modelo das renúncias fiscais criou indústrias fictícias. Eu não posso chegar lá em Manaus, perder o emprego. Isso não vai acontecer. A gente vai ter que fazer uma transição. Tudo envolve a transição, só que a transição é a coisa mais difícil de se fazer, porque vai impor uma responsabilidade grande em entender que um modelo fracassou e que há um modelo novo para dar certo. Mas se você faz isso funcionar de forma correta, o que eu imagino que vai acontecer, até incentivando que eu acho que ele pode ser até mais rápido, é que
quando você tira alguns benefícios, você consegue também baixar de forma geral a tributação. Então, isso. Não, mas a nossa ideia... Eu não tenho uma preocupação com isso, porque o benefício que vai estar sendo perdido por um ou outro, ele está sendo compensado na diminuição geral. Isso, exato. Porque a ideia é essa, é o seguinte... O ajuste, mais uma vez falando sobre o casamento entre austeridade e desenvolvimento econômico. Pagar dívida, diminuir juro, que acho que cai drasticamente para um dígito só, hoje está 15%, né, %. Peitar a Faria Lima. Cara, é o contrário, tá? A Faria Lima, ela não quer ficar ganhando dinheiro com o título do Tesouro. A Faria Lima quer ganhar dinheiro com bolsa. E a bolsa cresce quando o juro tá baixo. Né? Então não é bem isso. Porque uma coisa é banco de investimento. Banco de investimento ganha com juro baixo e com a ação crescendo, bolsa crescendo. Outra coisa é bancão. Né? Outra coisa é o banco de varejo. Os outra bancão coisa é os que ganham grana com juros. E tem outro ponto. Os maiores investidores de títulos são os fundos de pensão. Então não existe o baita lobby do juro alto. Juro alto só interessa para governo que quer gastar muito e não quer fazer ajuste. Vou dar um exemplo. Quando a Faria Lima foi mais bolsonarista, foi naquele período dos juros baixos, ali da pandemia, entre 2020 e 2021, você foi pegar, a Faria Lima 3% tava comprada no bolsonarismo. Era a turma daquela luvinha de boxe, era aquele café com ferry, era uma das galerinhas mais escrotas, ideologicamente falando, mas ao mesmo tempo, assim, é o que eu preciso, agora tá vindo dinheiro, por isso que os últimos IPOs aconteceram todos nessa época, entrou dinheiro na bolsa. Mas o que manda no Brasil hoje é a Faria Lima tem dado, me parece, um direcionamento a favor do Missão. E eu vi uma frase que me impactou muito, que associaram o Missão ao PT de 1980. Vocês já ouviram sobre isso? PT de 89, você fala. Não, dos anos 80. Eu vi essa parte dos anos 80. Eu entendo o que falam, porque o PT foi o PT se criou como um partido orgânico, com ideologia própria, com texto próprio, com organicidade própria, formando seus próprios quadros. Ele foi o único a fazer isso. Em massa, participando do debate público, aí falar, o PSTU também fez, eu sei. Vamos falar dos partidos que estão no debate público. O PT fez isso. Muita gente fica nos chamando, veio uns bolsonaristas que vão falar, eles são tipo um PT. Por quê? Porque eu tô fazendo tudo isso com a minha visão de mundo? Olha, eu acho que fazer isso é a função essencial de um partido político. Eu tive em Portugal, tive na Espanha. Existem partidos de visões muito diferentes, mas eles se comportam como partidos. Os partidos mais à direita em Portugal têm seus intelectuais, produção de texto, discussões sérias. Os partidos à esquerda também. Aqui no Brasil, que ser um partido é basicamente taca todo mundo pra dentro, participa aí, levanta uma grana e vamos que vamos. E muito por causa do sistema eleitoral. Eu acho que pro nosso campo político, usar a estratégia que partidos bem-sucedidos de esquerda ou de direita no mundo fizeram é apenas uma vantagem, não uma desvantagem. Formar a própria visão de mundo, ter organicidade, punir uma pessoa por não defender as ideias que nós defendemos dentro do nosso campo político, dentro do nosso partido, isso deve ser a obrigação. E sobre a Faria Lima, eu dei muita palestra na Faria Lima, fui participar de eventos. Eu não alterei em nada meu discurso para eles, porque o meu discurso é esse aqui. Eu também faço aqui no Três Irmãos, eu fiz na Globo News, vou falar em todos os lugares. O nosso discurso é um discurso sobre reduzir despesa, especialmente despesas estúpidas, para aumentar o espaço de investimento. E aumentar o espaço de investimento gera um fomento à atividade econômica natural. E ao fomentar a atividade econômica naturalmente, todo mundo quer investir, que tem o tal do espírito animal, pode ganhar mais dinheiro. Quem investe na bolsa investe em risco, investe em atividades dessa natureza. Logo, é bom para o espírito animal do capitalismo um governo dessa natureza. A Faria Lima vai gostar. Agora, o Kim falou aí, o caso do bancão, né? Que hoje são as grandes famílias do Brasil. E hoje a gente sabe aí que para se tornar presidente tem que passar lá na Febraban ali e pedir benção pros caras, talvez até assinar uma carta. Discordo, né? Tá? Vamos lá, nós temos dois exemplos. O Lula, né? A primeira eleição do Lula, bancão não queria e não segurou. Ele se tornou presidente da República. Não teve a carta aos brasileiros? Só a carta aos brasileiros. Teve a carta aos brasileiros, mas aquilo gente, ali ainda não foi um assim... acordo com o bancão? Não teve. Foi uma sinalização, mas os bancos na primeira eleição do Lula não financiaram a eleição dele. Fizeram doação, é só ver, é público. Fizeram doação para concorrência, para o PSDB. Né? Depois, Bolsonaro, a mesma coisa. Os bancões queriam Alckmin. E não elegeram o Alckmin. Tinha um Meirelles disputando. Tinha um banqueiro disputando e ele ficou na lanterninha. O cara que foi banqueiro central, o cara que foi ministro da Fazenda. O sonho dos bancões era o Meirelles. E não seguraram a eleição no Bolsonaro. Então, assim, não é fatal. Não existe o grande controle também. É óbvio que eles têm influência, é óbvio que eles têm poder, mas tem vários outros elementos de poder, tem vários outros elementos de influência. Ninguém tem o monopólio da bênção de se fazer o presidente da República. Muitas vezes se faz
sem anuência, sem apoio de grandes atores. Uma outra coisa, os bancões andaram perdendo, inclusive, em votações no Congresso. O surgimento das fintechs, o surgimento desses new banks, etc., foi um problema para eles, e eles ativaram o lobby deles no Congresso e não conseguiram sair completamente vencedores nessas últimas disputas todas. O modelo do bancão brasileiro é um modelo de estagnação econômica. É quase você ficar farmando o lucro de um país que está estagnado. Em alguma medida, para o país sobreviver, ele vai ter que atentar contra os interesses diretos desse modelo. E isso aconteceu em governos diferentes. E eu acho que isso, conforme você diminui, volto a falar, a despesa estúpida, aumenta a capacidade de investimento, naturalmente esse modelo de capitalismo sem risco para o bancão, ele começa a ficar de canto. Não, teve um exemplo muito recente que cresceu muito contra o interesse dos bancões. Vorcaro. O Vorcaro é um cara que tomou um mercado imenso dos bancões. E era mentira que ele contava para os outros, né? Que teve influência no Supremo, teve influência na cúpula do Congresso Nacional, teve influência no Palácio do Planalto e conseguiu mais sucesso do que os bancões. Ele tirou o quê? 80 bi, 100 bi de bancão. Mas que os caras estavam avisando ali, né? Que quando o Galípolo assumiu, ele já chegou o alerta lá, vai dar problema. E os caras estão fazendo coisa errada. O Itaú foi o que mais atuou pra enfrentar a turma do Master. E mesmo assim, ele só parou porque deu ruim. A real E quase não deu ruim. Quase não deu ruim. Se o BRB tivesse feito a operação, bancão tinha tomado na tarraqueta ainda. Uma das mensagens do Vorcaro, né, que vazou, era ele falando pra mulher dele que ele tinha ido no BTG, acho, falar com o André Esteves, com alguém assim, e que todo mundo tirou foto com ele. Ele falou: eu sou a anarquia do sistema. Eu falo até que quando tiver a série dele no Netflix, essa é a cena principal. Essa é a cena. É que o BTG... que ele se sentiu ali enfrentando os bancões e era o que ele contava pros outros. Né? Até pra falar já que a gente falou do Banco Master, e tá preso, tá? Mexeu com os bancões, tá preso. Não, mas tudo bem, preso. Mas olha quanto ele roubou. Olha quanto ele roubou. Olha como todos os parceiros dele estão soltos, né? Isso. Tem alguém do Supremo preso? Tem alguém do Congresso preso? Tem alguém do Palácio preso? Não tem. Então, assim, tudo isso foi contra bancão. Todos eles roubaram o bancão, né? Então, assim... Mas o bancão precisa de alguns ali do Supremo, o maior operador dele tá solto. Mas o mais louco que eu vejo é, por exemplo, existe sigilo ali de 100 anos em algumas das coisas do Vorcaro. O que é o sigilo de 100 anos pra você, Renan? Como é que você vai trabalhar com isso? Esses sigilos absurdos todos têm que cair. Inclusive sigilos envolvendo gastos com cartão corporativo. Ontem uma coisa é gasto estratégico de proteção. Sigilo é assim, proteção do presidente da República, defesa, o resto não tem por que ficar sigiloso. Não, da Janja tem os gastos da Janja. Tem também. É segredo de defesa. Falaram que isso é mentira ontem. Não, eu tô falando o seguinte, no nosso governo é segurança do presidente da República e defesa. Eu não tô dizendo que hoje é assim. Tô dizendo que nós vamos derrubar tudo. E tem que derrubar. Não vai existir. Não tem por que existir. O Lula falou que não ia existir isso. Não tem por que existir. Mas aí, enfim, o Lula quem em 2026 acredita na palavra do Lula? O Lula está focado em transparência, sabe? É osso. Não dá, assim, esse tipo de coisa tem que ficar transparente. O que não pode... Aí, assim, a política também de Estado. A proteção de um chefe de Estado, ela tem que ser garantida. Senão você também vai virar um palhaço internacional. Sim. Vou viajar para a Espanha e vou divulgar onde está meu aparato de segurança todo e como estou pagando. Não. Vou numa reunião internacional. Não, aí você tem uma questão de proteção do chefe de Estado. O resto, os gastos. Porque assim, certos gastos têm que ser justificados. Você vai fazer uma reunião de chefe de Estado, você vai ter que fazer um jantar? Você vai ter que fazer um jantar como um chefe de Estado faz um jantar para esses caras. E tem que explicar: estou fazendo um jantar para chefe de Estado. E torna público, não tenha vergonha. Agora, você não vai oferecer para as pessoas que convivem num palácio presidencial uma vida nababesca num país de pessoas pobres, especialmente no governo nosso que vai exigir aperto de cinto. Então a gente vai ter que demonstrar: o Palácio do Planalto tá apertando o cinto, todo mundo vai apertar o cinto, os gastos são esses, tá? Agora, se eu for receber, sei lá, o Xi Jinping, eu vou ter que oferecer uma comida boa pro Xi Jinping, vou ter que oferecer um tratamento de chefe de Estado pro Xi Jinping. Não, claro, segurança aí. Não vou pedir um China Box pro Xi Jinping. Não dá. Talvez até você faça, né? Até eu faço, porque vai a minha política do churrascão. Eu vou fazer.
Essa vai ser uma Você vai fazer churrascão? Como é que eu acho que o Brasil promove muito mal, não só a sua culinária, como produtos e a marca Brasil. Não existem marcas brasileiras no mundo afora. Você já cozinhou pro Renato, já? Já. Você já cozinhou pro Kim também? Já, ele cozinha bem pra caramba. Não, é porque ele fala que quando ele ama a pessoa, ele cozinha pra ela, Sim. né? Ah, é? Ah, você me ama, então? Somos 3 irmãos aqui. E o que eu digo eu digo assim, inclusive se botar a eleição, decidir ela no Masterchef, bota os candidatos pra cozinhar, eu ganhei o primeiro turno. Meu irmão, o churrasco do Lula deve ser melhor. Era o Lorenzetti que fazia, tá? Não era ele. Também, Não, carne de paca. Lula sabe queimar uma carne, Não sabe, não. Sindicalista. Vou te falar, o famoso churrascão. Churrasqueira no tijolinho ali. Vou te falar. Mas até aí eu também fazia isso e não era o maior churrasco do mundo, não. Eu pegava carrinho do supermercado, botava e usava de grelha. Tem uma história famosa do Lula quando ele foi receber o George Bush, né? E aí tinha toda aquela questão, pô, o George Bush é mais à direita, o Lula é à esquerda. Como vai ser o encontro dos dois? E aí o Lula morava na Granja do Torto. E ele sabia que o Bush era do Texas, e Texas tem um churrasco texano, que é um churrasco assado lentamente. O Lula e o time dele, de maneira sagaz, entendeu? Ó, não adianta você ver uma picanha que é um grill, ele quer um barbecue, que é um assado longo. O que ele chamou? Ele chamou o Lorenzetti para fazer um costelão para o Bush. E aí o Bush gostou do costelão e eles tiveram uma relação boa porque fizeram um costelão ali. Entendeu? Ó, este é um bom uso da culinária. Exemplo? Isso ajuda a virar voto, inclusive, no Congresso. Isso ajuda na articulação política. Nós tivemos uma clássica figura com a qual eu convivi, chama-se Fabinho Liderança. Fábio Ramalho, deputado de Minas Gerais. Né? Não sei se vocês conhecem. Ele, basicamente, ganhou muito poder na Câmara, se tornou vice-presidente da Câmara, porque ele cozinhava porca para os deputados, né? A famosa porca do Fabinho, toda semana. Ele se tornou vice-presidente da Câmara, sem dar doces de leite, sem dar doce de leite, queijo da Serra da Canastra. Inclusive já me deu um queijo, é ótimo aquele queijo. Você já votou nele por conta assim? Nunca votei, mas eu pegava o queijo. Não, porque não levou doce de leite, levou só o queijo. O lance, assim, ele usou a supremacia mineira ali. Ele se tornou vice-presidente da Câmara, cara. Quase virou ministro do Tribunal de Contas da União. E depois ele foi candidato a presidente também. Que teve algumas dezenas de votos. Eu não então, acredito assim, muito. Cara, não acredita? Eu não era deputado. Cara, ele não tinha nada, ele era um deputado. Acho que tem, tipo assim, uma mulher ali que ele pegou. Não.